Sejam muito bem-vindos aqui, espero que estejam aproveitando esse momento em casa, e essa live de hoje serve para a gente se colocar na mesma página, para a gente ter o mesmo alinhamento de coronavírus, de economia e de mercado imobiliário. Então, o que vocês vão ver aqui vai ser basicamente esses três temas. Antes de começar, é muito importante ressaltar que a principal coisa agora é a nossa saúde individual e também a saúde pública, né? A rede pública que passa aí por um momento único nas nossas vidas. Realmente, o que tem se dito aí são medidas que a gente está vivendo que nós nunca vivemos, né? São medidas que desde uma guerra mundial a gente não via, e aí características de fechamento de mercado, né? Muita preocupação. Então, tem muita coisa que é consistente, tem muita coisa que também é um pouco aí que a gente precisa medir. Então, na live de hoje, eu vou dar muitos dados para vocês sobre isso, mas em especial ressaltar, gente, olha, para cuidar da nossa saúde, mas em especial cuidar da saúde dos outros, especialmente os nossos avós, os nossos pais, é fundamental que nós fiquemos em casa nesse momento. Se isso vai se prevalecer, quanto tempo vai durar, nós vamos conversar aqui hoje, mas a grande questão para esse momento, ficar em casa é a solução. Sei dos desafios, sei que cada um aqui passa por dificuldades. Nós aqui, a maioria dessa live, são profissionais liberais, então dependem do seu trabalho do dia a dia. 40% da população brasileira realmente são informais, então são profissionais liberais. Eu sei o desafio, mas para cuidar da nossa saúde, em especial das pessoas que a gente mais ama, inclusive, é ficar em casa. Além de tudo, o grande objetivo desse Fique em Casa eu vou explicar um pouquinho hoje, não superlotar os hospitais e não colapsar o sistema de saúde, ou seja, não ter leito, mesmo que você tenha plano, mesmo que você tenha dinheiro, você pode não ter um leito para te ajudar ou ajudar alguém que você possa contaminar. Então, a live de hoje não é para tratar basicamente de questões científicas, biológicas, médicas do coronavírus. É basicamente para a gente falar de economia e mercado imobiliário linkado com o coronavírus. Então, não tomem também as minhas palavras como frias, no sentido de ser muito de mercado, mas sim porque eu tenho uma responsabilidade grande com a empresa Adão Imóveis, com os parceiros da Adão, com a Almanai. Então, é nesse contexto. Para quem não me conhece, apresento aqui rapidamente. Meu nome é Murilo, eu lidero a Adão Imóveis, lidero a Almanai Incorporadora também. E sou aí realmente um apaixonado pelo mercado imobiliário, por tudo que ele pode prover para as famílias, para a economia, para o mundo, para a arquitetura. Então, essa live, para mim, toca num ponto que eu amo, que é a minha vida, que eu escolhi. Então, é por isso que eu estou aqui, tá bom? Então, nessa live, nós vamos hoje tratar de cenários, consolidar cenários que ligam o coronavírus com a economia, com o mercado imobiliário. Nas próximas lives, eu vou detalhar os assuntos que eu vou tratar hoje. Vou tratar mais especificamente para vendas, para compradores de imóveis, para também investidores. Hoje a live é basicamente para a gente se alinhar. A verdade é que temos todos uma insegurança, né? Temos todos uma insegurança aqui em relação ao que vai acontecer, um pouco de medo. Então, nessa hora, é importante que nós tenhamos um cenário traçado. Fiz muita pesquisa para trazer para vocês dados hoje consistentes. Eu vou deixar aqui no final da live os links das pesquisas, os estudos, das reportagens que eu estou trazendo para vocês hoje, para que vocês tenham realmente o conteúdo à mão. Então, o que eu vou trazer tem muita consistência nesse sentido de pesquisa, de dados, que eu vou revelar as fontes todas aqui, tá bom? Então, pessoal, passada essa fase aqui do Fique em Casa, eu queria também pedir mais uma coisa para você, tá? Para a gente ajudar a saúde pública, cuidar da nossa família, das pessoas que a gente ama, por favor, fique em casa e a partir de hoje convença alguém também. É verdade que o nível de consciência das pessoas, ele é devagar com relação ao vírus. Então, o Brasil ainda está no começo desse surto, então você já se convenceu a ficar em casa, por mais difícil que seja, eu sei que convença alguém que ainda não tomou a consciência necessária de tudo que a gente precisa fazer agora. Então, ressaltado esse ponto, que é da questão da saúde, eu quero então entrar aqui, agora que a gente já tem aí bastante gente na nossa live, obrigado pela presença de todos, entrar
na nossa pauta em si, tá bom? Eu vou controlar aqui um pouco o conteúdo para a gente cumprir o nosso tempo. A expectativa é que a gente fique aí em 40 minutos de live hoje e nas próximas a gente possa aprofundar em outros assuntos específicos. Hoje é alinhamento, como eu já disse. O que você vai ver aqui? O que você vai ver aqui nessa live hoje? Primeiro, eu vou dar um contexto de coronavírus, quais são os cenários e quais são as predições, né, de dados, aonde o Brasil pode chegar nesse contexto, né? Quais são as nossas perspectivas para os próximos 2, 3 meses com relação ao coronavírus, até 6 meses eu quero chegar aqui hoje. A segunda coisa da live é a questão da economia. Quais são os cenários econômicos traçados hoje? Então, os cenários que nós podemos ter e as predições também. Para onde vamos? Quais são as nossas previsões? Quais são os caminhos, os dados preditivos que nós conseguimos prever hoje com os dados já existentes? Tá certo? Então, essa vai ser a linha. E o terceiro ponto, que é o mercado imobiliário, eu também quero entregar para vocês aqui cenários para que todos nós possamos nos preparar. Esse é o momento de preparar esses próximos meses e nos capacitarmos para aproveitar o momento que vem em seguida, que é um momento de pico, um momento de demanda mais forte. Então, eu quero trazer também dados para vocês do mercado imobiliário com relação a esses 3 temas. Beleza? Então, vamos lá. Falando de coronavírus, economia e mercado imobiliário, essas 3 coisas vão andar juntas nos próximos 6 meses, 10 meses. Então, é preciso que nós tenhamos cenários traçados para as 3 coisas. Mas 2 coisas, gente, são em comum para todas elas. A primeira, que tanto a economia, quanto o coronavírus, quanto o mercado imobiliário, eles têm uma característica de local, de região, são regionalidades. Tá? Então, com coronavírus ou sem coronavírus, o mercado imobiliário como um todo, ele precisa ser entendido com as especificidades de cada região. Goiânia, por exemplo, onde nós estamos aqui, a maioria de nós nessa live, tem uma característica diferente de São Paulo. Então, nós nunca podemos ignorar isso e neste momento de coronavírus, nós vamos também considerar isso em toda a minha fala. Mercado imobiliário tem as regionalidades, as peculiaridades de cada mercado. A segunda coisa que vai passar por toda a minha fala hoje é que mercado de imobiliário é de longo prazo. O ciclo é longo. A venda, uma jornada de compra, uma jornada de venda, pode até ser um pouco mais rápida, demorar ali 3, 4, 5, 6, 1 ano, mas o ciclo do mercado, a cadeia do mercado, onde determina precificação, valorização, demanda, carência, é no mínimo de 4, 5 anos. Então, o momento de coronavírus é um momento. O primeiro recado é, vai passar, nós sabemos que vai passar. E um espectro curto de tempo considerado o mercado imobiliário, que é um ciclo aí de 4 ou 5 anos. Então, o nosso olhar nessa live, e a partir de hoje, não pode ser exclusiva de 3, 4, 5, 6 meses. Nós vamos falar hoje do que vai acontecer nos próximos meses, porque aí está a nossa vida, aí está o ganha-pão de muitas das famílias aqui nessa live. Mas nós não podemos esquecer que o mercado imobiliário é de longo prazo e tem peculiaridades regionais, tá bom? Os mercados são específicos. Vamos lá, então. Vamos tocar, então, a respeito do primeiro ponto. Para a gente traçar o cenário hoje e nas próximas traçar mais específico. Vamos lá. Coronavírus, gente. A gente sabe que no Brasil nós estamos aí na casa entre os 1.000 e 2.000 casos. Mas a grande pergunta que todo mundo aqui faz, eu quero traçar esse cenário com vocês hoje, é até onde o Brasil vai? Quais são as perspectivas do Brasil? E aí, claro, eu estudando e pesquisando, formei a minha visão para que eu possa trabalhar e toda a nossa equipe, o nosso time, os nossos clientes possam trabalhar num cenário único. Eu estou comparando o Brasil muito com os Estados Unidos, tá? Pela quantidade de pessoas, a população tem uma semelhança aí acima de 200 milhões, abaixo de 300 milhões. Uma outra característica importante é os focos do coronavírus. A Itália tem um foco só. No Brasil e nos Estados Unidos, os focos vão se espalhar um pouco nas cidades mais populosas. Então, se você buscar os dados que o próprio governo soltou e os dados também preditivos que mostram a curva de crescimento do coronavírus, a perspectiva é que, em termos de tempo, vamos olhar o tempo então. Estamos agora em março, ainda bem no começo da curva, então essa live é importante porque ela vai te preparar para viver esses momentos.
no começo da curva. Então, em termos de quantidade de casos, março sobe, vai até abril. Abril tem um crescimento muito forte, ali um pico em junho, um platô, que a gente chama em julho, ou seja, onde estabiliza a quantidade de casos, novos casos, e ali em agosto, em setembro, tem uma queda brusca para aí, enfim, sinalizar o fim desse momento, que tem fim, e nós precisamos ter isso claro, não só no mercado imobiliário, mas para a nossa vida pessoal também. Murilo, de onde vem esses dados? Vem do próprio governo do Brasil, vem também de um canal que está espetacular, para quem quiser dados, pode seguir o canal Peixe Babel no Instagram, Peixe Babel, vou deixar também aqui nos comentários da live. Então, esse é o mapa. Quer dizer que então que abril e maio, desculpa, nós vamos ter o pico de casos, sim. O ministro da Mandetta disse que em abril a estrutura de hospitais vai colapsar. O que é isso? Por mais que você tenha dinheiro, plano de saúde, não terão mais leitos. Por isso que tem toda uma movimentação aí em São Paulo, Goiânia, Rio, para que tenham mais leitos para atender essa população. Mas está claro para nós, então, que até julho nós teremos um pico aí. O que isso tem a ver? Tem a ver que a nossa atenção, a nossa preocupação vai estar ligada com isso e os casos vão vir. Murilo, quando você compara com os Estados Unidos, qual o tamanho, então, dos casos que você conseguiu prever? Hoje, os Estados Unidos está com 42 mil casos e aproximadamente 500 mortes. Eles vão continuar crescendo, o ciclo lá ainda está longo. Para a gente ter uma referência, a China bateu em 80 mil casos, que foi, né, onde a epidemia começou. Então, hoje o Brasil tem 1.200, 1.300 casos. Quer dizer que nós vamos crescer muito ainda. A gente, sabendo disso, não vamos estar mais tão assustados, vamos estar preparados para isso. Não adianta querer agora dizer que vai ser pouca gente, que está tudo certo, porque vai crescer. E isso, estou dizendo o seguinte, gente, não é para ficar triste com isso, não é para ficar para baixo, é para a gente se preparar e ficar ainda mais forte nesse contexto, tá bom? Então, tá bom, Murilo. Esse é o contexto de quantidade de casos e também quantidade de vítimas. E com relação à quarentena, porque para a economia e para o mercado imobiliário, o impacto da quarentena é o que realmente traz prejuízos, tá certo? Então, esse dado ninguém tem. Ninguém consegue cravar quantos dias mais ficaremos de quarentena. Nós sabemos hoje que é importante ficar, e eu estou dizendo para você hoje, convence mais alguém, mas isso é questionável. Murilo, o que você acredita? Acredito eu que mais 30 dias, pelo menos, para que a gente consiga, todo mundo está ouvindo falar disso, achatar a curva do coronavírus, e depois disso, possivelmente 60, não dá para dizer, mas pelo menos 30, com uma clareza para 60. Esse é um viés que os cientistas e os políticos estão trazendo agora para nós. Tem uma outra vertente que começou recente agora no New York Times, lá com Thomas Friedman, que ele pontua que tem uma vertente que não deve ser generalizado a quarentena, né? O lockdown, ficar em casa. Que isso deve ser específico, mais concentrado nas regiões, em especial nos grupos de risco. Então, os idosos, os asmáticos, diabéticos, enfim. Então, pode ser que nós caminhemos daqui 30 dias, por exemplo, para esse viés. E aí, de novo, ressalto no começo da live, considerando que coronavírus tem especificidades, não dá para comparar São Paulo com Goiânia, por exemplo. Goiânia vai ter um impacto do corona muito menor, de gente, estrutura, pelo adensamento da cidade. Então, pode ser que daqui 30 dias, por exemplo, nós tenhamos decisões diferentes de governantes com relação a concentrar os idosos. Ainda que hoje seja essa a definição por quarentena real de todos nós. Então, falando então do corona, qual que é o espectro de casos nossos? Estamos com 1.500. Estados Unidos que está aí mais ou menos 12 dias na nossa frente. 12 dias a partir de quando? 12 dias a partir de 100 casos confirmados. Estados Unidos está hoje com 44 mil casos. Murilo, quanto deve chegar na segunda que vem, que vai ser a nossa próxima live? A expectativa é que entre 10 e 12 mil casos no Brasil. Para quem tem hoje 1.500, é até difícil de imaginar.
mas essa é a previsão. Vocês podem conferir lá no canal Peixe Babel, tá? Então, fechamos aqui, nessa live de hoje, o cenário de coronavírus. Quantos casos o Brasil pretende ter? Estou falando em 44 mil, com um teto ali para a China de 80 mil, que eu também acredito que no final de setembro vai ser aproximadamente isso que o Brasil vai ter, um espectro de 50 a 80 mil. Difícil cravar, mas agora nessa live o foco é o que isso vai refletir na economia e no mercado imobiliário. Quanto tempo de quarentena? Já falamos. 30 dias, acredito, pelo menos, é o que também os cientistas estão dizendo, com clareza para 60. Então, se preparem, pessoal. Se preparem, preparem as suas cabeças. A mentalidade, as emoções vão ser determinantes nesse momento. É verdade que nos períodos difíceis aparecem os diferenciais, aparecem as pessoas para fazer diferente, para disruptar os mercados, mas em especial aquelas que têm equilíbrio. Então, descansar é importante, ficar com a sua família é importante, porque nós vamos ver muita coisa na TV, mas nós não podemos nos abalar com isso. Você é mais forte do que isso, vai ser um período aí de mais intenso durante 2 meses ou 3, mas isso vai passar. Então, a live de hoje serve para isso. Fechamos o coronavírus, vamos falar agora um pouco de economia. O que então o coronavírus impacta na economia? E logo depois eu vou dizer o que impacta no mercado imobiliário. Na verdade, é uma cadeia, não é, gente? Saúde, coronavírus, quarentena, impacta na economia. Eu quero aqui compartilhar com vocês, de tudo que eu li para o Brasil, o que eu entendi que mais preciso tem e mais consistente tem é a leitura do Itaú. O economista-chefe do Itaú, o Mário Mesquita, publicou a visão do Itaú sobre a economia do Brasil para esse ano e para 2021. Escuta bem, até 2021. Isso vai acabar e nós vamos prevalecer frente ao corona. Olha só os números do Itaú. Segundo trimestre. O primeiro trimestre, basicamente o corona pegou no final do tri, né, de março. Segundo trimestre, a expectativa de... Então, o PIB do Brasil, que eles estão prevendo para o segundo tri, ou seja, abril, maio, junho, de 9,6% de retração do PIB. Ou seja, atividade econômica fraca. Em razão, claro, da quarentena das empresas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Agora, olha o novo dado. No terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, uma alta de quase 12%. 11,9% de alta no terceiro tri. Dados do Itaú, eu vou deixar também publicado aqui a reportagem para vocês acompanharem. Gente, é muito forte. E passado esse cenário, esses 3 primeiros meses, o pico tende a ser muito forte para quase todas as atividades que ficaram represadas, porque existe uma estagnação da economia. Macroeconomicamente não mudou nada, as demandas não mudaram. O que mudou foi um fato específico de um surto de vírus. Então, por isso que quando isso passa, o pico vem. Tá bom, Murilo? Então, é isso. E eles preveem no final do último trimestre, isso é uma retomada daquele ritmo que vinha pré-coronavírus. Gente, a minha leitura, eu quero ressaltar, vou falar no final, pré-coronavírus. A gente está esquecendo já como era o mundo pré-coronavírus. Isso não é inteligente para a nossa parte. Vamos relembrar o que era o mundo pré-coronavírus. O Itaú prevê, então, para o Brasil, uma retração de 0,7%. Comparado aí com a perspectiva inicial pré-coronavírus de 2% aproximadamente. Agora escuta essa informação. Previsão do Itaú hoje para o PIB 2021. 5,5%. Antes do coronavírus, a leitura deles era 3% para 2021. Mas ele deixa depois dessa fala, que pode gerar um pouco de euforia nesse momento, ele vai dizer o seguinte: isso é apenas um reflexo estático dessa paralisação momentânea do coronavírus. Então, a economia retoma e retoma com força, porque muita compra não foi feita, muito insumo não chegou, a atividade econômica não circulou. Então, esse efeito estático. Aí fica claro o que com o coronavírus, gente? Com a análise do Itaú. Nós precisamos, sim, cuidar desses 3 primeiros meses, tomar medidas
específicas de urgência, emergentes, para passar por esse período. Minha próxima live vai ser sobre esse assunto, o que especialmente quem trabalha com vendas, profissionais liberais, o que pode ser feito especificamente para vocês nesse período de 3 meses. Tá legal? Murilo, ainda na economia, é importante ressaltar, gente, que se tem uma queda na atividade econômica, aparece aqui que é o mercado privado, tem aqui uma outra mão, que é o governo, que vai tentar sustentar, equilibrar esse jogo. Pelo mundo inteiro afora, o coronavírus hoje está em todos os continentes, todos os governos têm tomado atitudes frente a isso para equilibrar essa questão da economia. O governo brasileiro não foi diferente. Aqui, eu não quero fazer apologia a um ao outro, eu quero analisar tecnicamente. O Brasil tem uma política econômica tendendo para o liberal, mas ainda atividades de centro, o que é muito positivo para a economia. Nos anos anteriores, a gente não tinha isso. Então, as medidas tomadas pelo governo são aí semelhantes ao que tem tomado fora do país, que vão ser relacionados a fluxo de caixa das empresas, manutenção da oferta de bens e serviços mínima, especialmente aquelas vitais para superar. Pessoal, o governo está tomando medidas para desburocratizar, flexibilizar a questão trabalhista, para preservar o consumo mínimo. Então, quando o governo vai injetar, ele está falando em mais de 200 bilhões de reais entre o BNDES e as políticas do governo. 140 para o governo, 55 para o BNDES. Em resumo, o governo do Brasil, claro, eles prometem muito, não cumprem tudo, ainda tem muita coisa em aprovação, mas, pessoal, quando um país entra com um único foco, a grande maioria do país, aos pouquinhos, todos nós estaremos em todas as faixas de renda, em todos os estados, com os olhos para essa recuperação econômica. Quando um país entra nesse contexto, é inevitável que as medidas venham. Então, se você analisar aquela perspectiva do Itaú para o terceiro trimestre, mas em especial para 2021, ele já está prevendo que as medidas tomadas para a recuperação da economia agora vão surtir efeito também em 2021. Então, eu não quero aqui ficar ressaltando cada medida que foi tomada, mas do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de fluxo de caixa, de manter as indústrias mínimas abertas, enfim, tudo foi mantido e o governo brasileiro está com o olho atento ao seguinte: qual o melhor momento para essa quarentena acabar? Nós, a partir dessa segunda-feira, o questionamento econômico que essa live está fazendo hoje está no olhar de todo o governo, para que nós não tenhamos mais mortes por fragilidade econômica do que por coronavírus. Então, o cenário para os próximos 30 dias é sim de quarentena, mas o olhar vai estar muito atento para que isso não seja estendido o suficiente para prejudicar tanto a economia que morram mais pessoas por economia fraca do que por coronavírus. Tá certo? Então, quando a gente fala de Inglaterra, eles chegam lá a falar em 20% do PIB em investimento para manter as micro e pequenas empresas, e aqui no Brasil está vindo na mesma linha. A cada dia, novas medidas são liberadas, e aí, graças ao governo que nós temos, que é realmente um governo, tem um foco econômico, isso pré-coronavírus. O meu olhar está muito o que nós fazíamos pré-coronavírus e o que nós estamos fazendo agora. Então, essa é a questão, tá bom? Politicamente, pessoal, o movimento vai ser esse e não tem como ser outro. Claro que vão ter jogos, interesses específicos, mas no frigir dos ovos, como fala aqui em Goiânia, o resultado vão ser medidas econômicas para ajudar a economia. Murilo, devo confiar no governo e dormir tranquilo com a minha cabeça? Não. Não. Quem vai virar o jogo na economia, na atividade nossa, somos nós mesmos. Não vai ser ninguém. Então, uma crise como essa, é verdade que ela separa o joio do trigo. É verdade aqueles que pré-coronavírus, pré-crise, não vinham se movimentando. Mas é uma chance ainda de quem ainda não tinha acordado acordar e passar a fazer aquilo que não fazia, porque o que você estava fazendo também, nesse contexto mais difícil, também não vai resolver, tá bom? Então, fica aqui então registrado a questão da economia. Segundo trimestre,
atividade econômica mais fraca, terceiro trimestre, pico, quarto trimestre, mais estabilidade, e 2021, um ano com essa previsão excelente. Tá legal? Então, pessoal, voltando aqui então para o mercado imobiliário. Analisamos a primeira caixinha, coronavírus, os impactos que isso vai ter. Analisamos aqui a questão de economia, que tem uma queda de um lado e tem um governo de um outro, e tem uma população que é 40% informal e precisa virar esse jogo, e nós vamos virar esse jogo, com certeza. Vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário, gente? Vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário para a gente ir caminhar para esse fim, para essa live? A live de hoje, mercado imobiliário, ressalta a minha fala no começo, local, regionalizado, de longo prazo. Não dá para a gente analisar o contexto atual sem ver a longo prazo, pessoal, sem ver o ciclo de um ano, de 2, de 3. Então, se você quer prevalecer nesse mercado, toma atitude hoje que vai te fazer sobreviver nesse período, vai cuidar do seu fluxo de caixa, as suas contas eu sei que chegam, se você é empresário, se você é profissional liberal, mas se você tomar atitude agora, você prevalece nesse cenário. Por quê? Porque o jogo não acaba em 3 meses. Nós temos que ter equilíbrio emocional para passar por esse momento. Para falar um pouquinho do como vai ser o mercado imobiliário pós-coronavírus, é preciso que todos nós entendamos como estava pré-coronavírus. Gravem isso, pessoal. Gravem isso. Eu vou dar um dado só. São Paulo, o mercado imobiliário de São Paulo, o ano passado cresceu 52% em relação a 2018. Vivendo um pico de vendas histórico do mercado imobiliário. O mercado goiano, um ano espetacular, recorde de vendas na do imóvel de 35 anos. Para quem vinha, agora, para todo mundo? Não, para quem tinha consistência. Por que então teve esse pico? E você precisa orientar o seu investidor agora, por o celular, igual eu estou fazendo com você hoje, explicar para o seu cliente por que estava assim pré-coronavírus, porque ele vai investir com você nos próximos 3 meses, entendendo esse recado de hoje. Um recado responsável, que respeita o momento crítico de saúde do país, respeita os riscos que estamos passando, mas que se alguém tem que enxergar esse mercado imobiliário como oportunidade, com inteligência, vai ser você. Então, o que gerou o mercado recorde do ano passado, o primeiro bimestre espetacular, pessoal? Há 30 dias atrás, eu estava em São Paulo, no maior evento do mercado imobiliário de inteligência e disrupção. Ninguém tocou no assunto do coronavírus. Exatos 40 dias atrás. O que isso quer dizer? Que as bases que estavam no pré-coronavírus são as mesmas do pós-coronavírus. Quer ver? Vê se mudou alguma coisa. Taxa Selic, que faz as pessoas tirarem o dinheiro do banco, porque elas estão rendendo menos que a inflação, e investir no mercado imobiliário. Isso mudou? Não. Ao contrário. Valorizou o investimento imobiliário. Por quê? Porque a taxa Selic caiu ainda, estava em 4,25%, caiu 0,5% para 3,25%, e as previsões são de bater 3,2%. Ou seja, não dá para guardar mais o dinheiro no banco. Ok. Vou colocar na bolsa de valores? Especular? Não é apetite para isso. Só quem tem muito estômago para estar numa atividade de risco agora. Ou seja, mercado imobiliário é opção segura. Vê comigo se o que aqueceu o mercado imobiliário no Brasil todo, inclusive Goiânia, São Paulo, foi o crédito barato. A Caixa, o Santander, o Bradesco, o Itaú estavam financiando o imóvel a 14% e esse ano estava financiando a 7%, 7%, 8%. Os empresários que estavam com o seu negócio crescendo pré-coronavírus estavam tomando crédito a 8%, 10%. Há 2 anos atrás, a 18%.
Os bancos, a Caixa acabou de anunciar que vai emprestar mais dinheiro, que vai ter um perdão aí de alguma inadimplência. Então, a questão é, taxa Selic barata, crédito barato, 3 anos de crescimento de PIB depois de 6 anos de queda. Então, o pós-Dilma com o Temer foram 2 anos de crescimento de PIB, 1 ano do Bolsonaro agora com crescimento de novo. Então, são essas as bases que formaram no ano passado e no bimestre desse 2020 o crescimento do mercado imobiliário. O cenário perfeito para comprar sua casa, para melhorar sua moradia, para investir no mercado, para comprar apartamento compacto, para ter renda, para ter aluguel. Então, o Marcos Aurélio está falando aqui, a leitura, Marcos, os preços vão continuar estáveis dos imóveis. O que nós vamos ver no próximo trimestre é uma redução do número de vendas de transações, tá? Mas que as previsões vão estar no terceiro trimestre, ou seja, a partir de junho, ali, julho, o pico de vendas. Porque está represado, não é porque as bases são a mesma, gente. Nós não podemos nos esquecer disso. Ah, Murilo, mas agora a economia vai estar menor, porque vários empresários vão quebrar, profissionais liberais não vão ter condição de se manter nesse período. Isso é verdade, tem uma retração, mas olha só, mercado imobiliário é a longo prazo. Valorização de imóvel é longo prazo. Então, as bases são as mesmas. Crédito barato, taxa Selic baixíssima, 3 anos de crescimento de PIB. A tendência, então, saindo desse momento de coronavírus, é que os preços aumentem. Em razão de que existe um represamento que é específico em razão a um surto de saúde, que tem uma redução econômica, sim, mas que a demanda que ficou represada, ela tende a ser maior do que realmente a questão específica daqueles 3 meses, falando para esse ano, falando de 2021. Então, essa é a leitura, tá bom? Então, Murilo, para fechar aqui a nossa live, então, mercado imobiliário, estejamos todos preparados para 3 meses difíceis, sim, mas com coragem para se preparar. Então, aquilo que você não fazia, faça. Agora, eu quero também dar um recado aqui para quem está vendo aqui, pensa em investir em imóveis, pensa em comprar imóveis. Pessoal, o mercado imobiliário, até 30 dias atrás, estava começando a uma rampa de valorização. Essa é a hora do investidor entrar. Não adianta entrar no mercado imobiliário depois que está no pico. O que o coronavírus está fazendo contigo, cliente, que está pensando em comprar imóvel ou investir em imóvel, é te dar uma grande oportunidade de encontrar oportunidades. Esse é o momento que o vendedor, seja ele incorporador ou seja ele proprietário, usuário final, quer fazer negócio. Quer fazer negócio. Então, é uma grande oportunidade que está segurando ainda essa valorização que o mercado imobiliário já viveu em 2019 e vai continuar vendo, segundo as palavras do economista-chefe do Itaú, muito forte no terceiro trimestre desse ano, em 2021. Então, essa é a questão de você, a oportunidade de você pegar o mercado ainda. O que está acontecendo em Goiânia é que os produtos, os apartamentos para investidor, os corretores estão comprando. Em São Paulo, os corretores estão comprando. Por quê? Porque eles sabem. E sabem, claro, com as suas peculiaridades. Mercado imobiliário não tudo é muito bom para todo mundo. É preciso saber quais são as oportunidades e por que elas estão ali. Tá legal? Então, eu quero aqui fechar a nossa live dizendo qual que é o recado final. Sim, é um momento de divisor de águas para quem vai prevalecer e quem não vai prevalecer. Empresas que estavam muito falantes, muito gogó e pouca consistência, sim, vão passar por grandes dificuldades. Mas se você, no pré-coronavírus, já se movimentava, tomava atitudes diferentes, inovava, tinha coragem de mudar, de escutar uma liderança que está falando para você realmente ter uma atitude diferente, você vai prevalecer e vai colher muitos frutos desse cenário. Porque o pós-coronavírus, a minha leitura é que no mínimo, no segundo e no terceiro trimestre desse ano, nós vamos ter uma retomada do que vivíamos
em 2018, 19, desculpa, e no primeiro bimestre de 2020, e com perspectivas muito positivas para 2021, tá certo? Então, quem quer investir, quem está aqui do lado do buyer, do comprador nessa live, enxerga oportunidade. Sim, existe uma insegurança, mas se todo mundo estiver ganhando dinheiro junto, não tem grandes oportunidades. Então, se atente para isso, tá certo? O Cris, eu vou deixar a live salva assim, tá bom? Se atente para essa oportunidade. E se você está do lado do seller, do vendedor, a sua postura, eu vou falar um pouco mais disso na próxima live, tá, gente? Na nossa próxima live eu vou falar um pouco mais da sua postura que você deve ter. Mas passar por esse momento com resiliência, com coragem, tomando a sua família como força, abraçando seus filhos em casa, você vai prevalecer nesse jogo, tá bom? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode me mandar direct, tá bom? Que a nossa próxima live eu vou responder. Nossa próxima live vai acontecer também aqui no Instagram, da quinta-feira, tá bom? Às 19 horas, como hoje. Então, no meu perfil do Murilo aqui, no da Adão, no da Almanai, enfim. Essa é a nossa perspectiva, tá bom? Coragem. Não vão ser fáceis esses meses, mas se você fizer o que você tem que fazer agora, você vai colher muitos frutos daqui em diante. Tá bom? Não percam a nossa próxima live, que vamos me aprofundar sobre como fazer nesse período, o que fazer, quais as medidas. Hoje foi para a gente entrar no mesmo contexto de quais os impactos do coronavírus, qual a sua perspectiva, quais são os dados preditivos, tá? Quais os impactos da economia e como que isso tudo se mistura com o mercado imobiliário. É fundamental que você saiba disso agora, saiba argumentar com quem quer que seja. Se prepare, fique em casa, porque eu tenho uma certeza, esse momento fará de nós muito mais fortes e melhores, juntos. Como seres humanos, como profissionais, como empresários, como família, com os nossos valores que mais importam na nossa vida. Então, acompanhe a nossa próxima live, vamos juntos, fiquem com Deus, bom descanso e até lá.